Alô, meus amados, meus queridos irmãos. Eu fiz o vídeo aí falando sobre, o culto fúnebre, que é o culto de Santa Ceia, aonde eles vão todo primeiro domingo se reúnem e para comer um pedaço de pão que eles dizem ser o corpo de Cristo, que a Bíblia não diz isso, mas eles falam que é o corpo de Cristo, né? E tomar um cálicezinho de uva e dizer que aquilo é o sangue de Cristo, que na verdade não é o sangue de Cristo. Aí eu falei, que é um culto fúnebre, onde eles vão. Ali o pastor levanta um pedaço de pão, um cálice, faz uma oração e num passe de mágica aquilo ali se transformou no corpo de Cristo, no sangue. E eles dizem assim: agora você vai tomar isso aí e você vai anunciar a morte de Cristo, porque é justamente o que o pastor lê. Toda vez que ele levanta o pão e levanta o cálice para orar, ele lê aquela passagem de 1 Coríntios 11, versículo 23. Toda vez que comer do pão e beber do cálice, anunciais a morte de Cristo. Ou seja, se reúnem para crucificar Jesus novamente. Já não bastasse a humilhação que Jesus já passou na cruz, toda a perseguição, toda a dor, aí eles querem crucificar Jesus de novo. Por isso que eu digo, se Jesus voltar, eles matam Jesus novamente. Aí se reúnem para dizer que Jesus vai morrer. Eles não se reúnem para anunciar a ressurreição, a vida, aquele que vive eternamente. Eles não se reúnem para isso, mas para dizer, para anunciar que Jesus vai morrer, eles vão. Para anunciar a morte daquele que vive eternamente, eles vão. Como eu discordo disso e não tomo, para mim se tornou uma blasfêmia comparar um pedaço de pão com o corpo de Cristo, que para mim é uma ofensa à igreja, pois o corpo de Cristo, segundo o apóstolo Paulo, segundo o Novo Testamento, o corpo de Cristo é a igreja, é eu e você. Comparar eu e você com um pedaço de pão feito pelo padeiro cheio de fermento, para mim é uma blasfêmia e uma ofensa contra mim e contra você, que somos o verdadeiro corpo de Cristo. Irmão, e teve gente aí nos comentários defendendo que não, que realmente o pedaço de pão é o corpo de Cristo, indo totalmente contra o que está na Bíblia, no Novo Testamento. Porque como eu já falei aqui para vocês, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. O que estava em vigor no momento da escrita de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os livros sinóticos, no momento da escrita, no momento de Jesus estar em sua carne, ainda não estava não estava colocado ali a nova aliança. O pacto que ainda estava em vigor no momento em que Jesus estava em carne, em vida, ainda era o pacto da lei. Por isso Jesus, muitas das vezes que curava, mandava pessoas sacrificar no templo. Por quê? Porque ainda estava estabelecido o pacto da lei. A graça, o pacto da graça ainda não tinha chegado. Jesus ainda não tinha sido morto. E em Hebreus fala que para haver um novo testamento tem que ter a morte do testador. Mateus, Marcos, Lucas e João, o testador, que é Jesus, está vivo. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Aí eles pegam isso aí e colocam, que não, lá, Jesus ordenou uma instituição da Santa Ceia. A Santa Ceia, meu querido, não existe na Bíblia, tá? Jesus não instituiu Santa Ceia coisíssima nenhuma. E teve gente aqui capaz de falar que o pão, gente, eu fiquei bobo com isso, que o pão, o pão asmo, que era costume na celebração da Páscoa, teve gente capaz de falar aqui que não existia esse alimento. Não existia esse alimento na Páscoa judaica. Pois justamente, irmão, a Páscoa era chamada festa dos
pães asmos, ou seja, o pão sem fermento. Uma da lei da Páscoa era de que o povo tinha que comer pão sem fermento. Durante 7 dias dessas festas dos pães asmos, era matado um cordeiro, né? Eles comiam um cordeiro, eles comiam pães asmos, eles comiam frutas secas, sementes, ervas amargas. Esses eram os elementos que eram usados na Páscoa. E o que Jesus fez ali, na noite que iria ser morto, né? Que ele ia ser pego, que ele ia ser preso e ia ser morto, na última noite de Jesus, o que Jesus estava fazendo ali não era a Santa Ceia. O que Jesus estava fazendo com os seus discípulos era a celebração da Páscoa. Aí o que eles fazem? Eles pegam o texto que não diz que é Santa Ceia, o texto lá em Lucas 22 está dizendo que é Páscoa. Eles pegam esse texto e dividem o texto em dois, distorcendo o que está na Bíblia. Pois a Bíblia não separa, não faz essa separação de que Jesus comeu a Páscoa e depois instituiu a Santa Ceia. Não. A Bíblia não faz essa separação. No momento em que Jesus estava ali, na mesa com seus discípulos, na noite em que foi traído, ele está praticando a lei judaica chamada Páscoa, porque está escrita lá em Êxodo 12, se você for lá em Êxodo 12, lá está total ali a lei da Páscoa, para você analisar. Mas eles não analisam, eles não lêem, eles não sabem. Como eu falei, o irmão não sabia nem que o pão fazia parte da cerimônia da celebração da Páscoa. Ele teve a capacidade de dizer que o elemento do pão não fazia parte da Páscoa, da celebração da Páscoa. Meu irmão, se era um dos principais alimentos, era o pão sem fermento, o pão asmo. Para você ver a falta de conhecimento desse povo. É um povo que frequenta templo, frequenta igreja, vai, ora, tal, mas não estudam a palavra, não lê a palavra, não analisam a palavra. Aí pega o texto de Lucas 22 e que Jesus está falando que na noite que ele foi traído, ele ia participar, ia cumprir a Páscoa com os seus discípulos, e diz lá que não, que Jesus comeu a Páscoa e que ele também instituiu a Santa Ceia, acrescentando uma coisa que não está no texto. E eles ainda pegam e futurizam o texto ainda. Não, mas Jesus falou, comeis e bebeis. Não que tinha que comeu e bebeu, não. Ele tinha que comer e beber. Ele pega o texto e futuriza como dizendo para você que você tem que comer e beber a Páscoa hoje, a Santa Ceia, que transformaram a Páscoa em Santa Ceia. Meu querido, não é Santa Ceia, é Páscoa. O que Jesus fez na noite que foi traído não foi Santa Ceia, foi Páscoa judaica, lei de Moisés. Está lá acrescentado e escrito em Êxodo 12, a qual todos os judeus tinham que praticar e celebrar essa Páscoa. Comer carne de cordeiro, com pães asmos, ervas amargas e sementes e vinho. Todos esses elementos faziam parte. Agora eu vou contar uma coisa aqui para vocês, né? Que eles não explicam. Eles dizem que lá em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo está falando lá da ceia do Senhor, da Páscoa lá, trazendo a memória a Páscoa. Mas Paulo não está trazendo a memória a Páscoa judaica. O que Paulo está fazendo é mostrar o que foi feito na Páscoa, que Jesus fez na noite que foi traído, que é o que? O repartir, dividir, porque a igreja de Corinto estava numa contenda, numa separação, o povo estava dividido, o povo não estava se dando um com o outro. Então, o apóstolo Paulo usa a passagem que está lá, né, que de Jesus, na noite que foi traído, e mostra para os coríntios, é necessário repartir, assim como Jesus fez com os discípulos. Aí eles pegam e misturam 1 Coríntios 11 com Lucas 22 e faz uma salada de fruta e coloca aí, inventar essa palavra Santa Ceia, que nem na Bíblia tem. Mas eles se esquecem de uma coisa. E eu vou falar para você agora, meu. Se você toma Santa Ceia
Segundo a Bíblia, você está totalmente errado. Porque você não tem... Escuta o que eu estou dizendo agora para você. Você que está tomando Santa Ceia. Essa Santa Ceia é inventada pelos pastores, pelos líderes religiosos. Você que está tomando Santa Ceia, você está tomando sem legalidade para estar tomando. Porque Santa Ceia não é Santa Ceia, é Páscoa. O que os pastores fazem todo primeiro domingo é imitar a Páscoa judaica que Jesus fez lá, em Lucas 22. E o que ele fez não foi Santa Ceia, foi Páscoa. Já provei na Bíblia. Não está escrito Santa Ceia, está escrito Páscoa. Jesus, na noite que foi traído, ele celebrou a Páscoa com seus judeus, com seus discípulos. Aí, eles pegam essa passagem, transformam numa Santa Ceia e colocam para você participar, para você comer o pão e você tomar o cálice, jogando você para a lei de Moisés, tirando você da graça de Cristo e colocando você para a lei de Moisés. Pois lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 43, vai dizer que você que não é judeu não tem autoridade para comer do pão e beber do sangue, ou beber do cálice de vinho. Você não tem autoridade. Se você não é um judeu, você não faz parte da raça judaica, você não é circuncidado, você não tem parte com Cristo. Você não tem autoridade para estar tomando, participando da Páscoa. Está escrito lá em Êxodo 43, vou ler para você. Todo aquele estrangeiro, gentil, não tem autoridade para comer da Páscoa judaica, que era a Santa Ceia que eles dizem que Jesus fez. Então, preste atenção, meu querido irmão. Leia a Bíblia, tá? Lá em Êxodo 12, 43. Esta é a lei da Páscoa. Nenhum gentil, nenhum estrangeiro comerá dela. Lei, Bíblia, tá escrito. Aí vocês querem obedecer? Não querem não, né? Tu acha que eles vão obedecer isso? Não vão não. Sabe por que eles não vão obedecer? Porque a Santa Ceia que eles dizem aí ser inventada aí, eles usam a palavra lá de Páscoa, porque na Páscoa também, além de matar o cordeiro, comer os pães asmos, eles também tinham que levar as primícias. É nisso aí que os pastores estão de olho. É por isso que os pastores não vão acabar com a Santa Ceia e vão dizer que eu estou errado. Porque além de você erradamente estar indo comer o pão e o suco, eles te obrigam a levar o dízimo, né? A primícia. Ó, a primícia no primeiro domingo do mês, né? Ah, tô ligado, meu irmão. É por isso que eles nunca vão ser a favor do que eu falo, meu irmão. Eles nunca vão ser a favor. Por mais que seja verdade, eles nunca vão aceitar. Vão vir aqui nos comentários tentar me degrinir, tentar degrinir a minha família, tentar degrinir a minha honra. Mas eu tô nem aí pra eles, irmão, ó. Beijinho no ombro pra vocês, meus queridos. Tu acha que o que vocês vão falar pra mim vai me ofender, vai me afetar de alguma forma? Eu já não faço mais parte da igreja de vocês. Eu não faço mais parte da laia de vocês. O que eu prego aqui é para libertar almas, para libertar pessoas da escravidão que vocês, pastores, estão colocando na vida delas. E jogando essas pessoas para debaixo de maldição, para querer, enriquecer o ventre preguiçoso de vocês. Eles podem falar o que quiser aí, ó. Meu ouvido entra aqui e sai aqui, meu irmão. Eu sei quem eu sou. Eu sei qual é o Deus que me guia. Eu sei o Deus que eu sirvo. E não é esse Deus morto aí que vocês vão pregar, não. Que vocês todo primeiro domingo vão lá anunciar a morte dele, não. Eu anuncio um Deus vivo, que vive eternamente. Então tá aí, lê lá. Êxodo 12, 43. Você que defende a Santa Ceia, você não deveria nem tomar dela. Perante a Bíblia, você está errado participando da Santa Ceia, porque você não é judeu. Você é estrangeiro, você é gentil. Então, antes de você vir me criticar, vai ler a Bíblia, irmão. Vai analisar. Para você ver se você está corretamente tomando Santa Ceia, dizendo que tem comunhão com o seu irmão, e na verdade você não deveria nem estar sentado lá. Porque segundo a lei de Moisés,
os gentios e os judeus não sentavam na mesma mesa para poder comer. Os gentios e os judeus, eles não se davam. Para os judeus, os gentios eram considerados imundos. Eles não poderiam sentar na mesma mesa. Tanto que lá na Páscoa que Jesus fez, você não viu nenhum estrangeiro lá. Estava Jesus e os discípulos, todos eles judeus. Você não viu um estrangeiro sequer. Então, meu querido, abra sua mente. Você está tomando Santa Ceia erradamente e ainda vem querer vir no meu vídeo me criticar. Graça e paz para você aí.